Opa, boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Ricardo do Inspeção Elétrica. Seja bem-vindo novamente ao nosso intensivão de laudos e inspeções. Vamos juntos aprender aí, ter mais uma injeção aí de conhecimento técnico gratuitamente, de forma aí que a gente descubra novas oportunidades e gere um valor muito interessante aí para vocês. Beleza? Então, galera, ontem aí na última live aí, aliás, no primeiro intensivão, vocês viram aí as formas de prospecção aí de clientes, os principais segmentos aí que a gente atua e que vocês podem atuar para gerar renda aí para você, faturamento, aumentar o portfólio da sua empresa. Pois bem, então o tema de hoje vai ser como elaborar inspeções elétricas aí de qualidade, certo? No último tema de amanhã, a gente vai aprender sobre elaboração de laudos e hoje a gente vai verificar, né? Vai aprender sobre inspeções elétricas. Tá ok, gente? Então eu já vou tomar minha aguinha aqui. E a gente vai começar agora. Então, pessoal, nós temos aí basicamente 4 pilares fundamentais numa inspeção aí elétrica, né? Eu digo que são 4 pilares para um roteiro de uma boa inspeção elétrica, beleza? Então tem o primeiro pilar, que é a entrada de energia, o segundo pilar, os quadros elétricos, o terceiro pilar, infraestrutura e o quarto e o último pilar, documentação, ok? Então, juntando esses 4 itens, a gente consegue fazer uma inspeção de qualidade, ok? Por que eu coloquei nessa ordem os pilares? Porque é a ordem da montante para jusante. Sempre o começo de uma instalação elétrica, ela vem da onde? Da entrada de energia. A entrada de energia é o primeiro item aí que quando a gente entra numa empresa, é o primeiro item que a gente vê, certo? E depois a gente vê os quadros elétricos e ademais verificamos infraestrutura e por último a documentação. Então a gente vai falar um pouco de cada um, sucintamente, né, de forma aí que a gente mostre uns cases, né? Tudo isso aí, pessoal, está sendo retirado, né, de algumas aulas aí do nosso curso de inspeções e laudos elétricos, tá? Então eu retirei, liberei aí do nosso curso para vocês de forma gratuita, tá? Quem quiser o conteúdo completo, é só acessar o link lá que está na bio do Instagram e verificar o nosso curso, que está muito bom, está bem bacana, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui ao nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá. Entrada de energia. Bom, galera, entrada de energia é o coração da instalação elétrica. Por quê? Se ela parar, não tem instalação, não tem mais nada funcionando. Então ela é como se fosse no corpo humano o coração da instalação elétrica, onde ela recebe a alimentação da concessionária, né, e fornece para o nosso consumo interno, né, para o consumo interno da empresa, né, da instituição, ok? Então a gente pode destacar alguns parâmetros aí que vocês já conhecem, né, da entrada de energia, que é o tipo de consumidor. Você pode ter um consumidor residencial, um consumidor comercial ou industrial, também chamado de grandes clientes, né? O tipo de ligação, se é mono, bi ou trifásica, como também o fornecimento, se ele é aéreo ou subterrâneo, certo? E também temos o tipo de padrão, se é um padrão individual, um padrão coletivo ou ainda uma subestação de energia. Então, isso aí, galera, praticamente são os parâmetros básicos, assim, básico do básico que você precisa saber sobre uma entrada de energia, né? Eu coloquei ao lado aí um padrão aí retirado de concessionária, né, como exemplo, tá? Então isso daí é o padrão básico do básico. E aí vocês estudando a norma da sua concessionária local, vocês vão verificar que tem muito mais parâmetros, né?
Vocês vão verificar quais são os tipos de proteção, né? O dimensionamento, certo? E vamos continuar aqui, galera. Não vamos perder tempo não, porque o nosso curso ele é direto, sem enrolação, dinâmico. E assim, pega um caderno aí, vai anotando tudo que vocês verem aí, tudo que foi importante, as dicas, os pulos do gato, os macetes, tudo que a gente passar, já vai anotando aí. E qualquer dúvida, eu vou colocar umas caixinhas lá de perguntas e respostas no Instagram e vou passar para vocês, tá? Vocês vão estar lá, vão mandar e eu respondo para vocês lá no Instagram mesmo, ok, gente? Eu tentei fazer uma live ao vivo, mas como eu falei para vocês, a gente está com alguns problemas no servidor e para não perder, né? Para não perder, vocês não perderem o intensivão, eu encontrei essa forma, né, de passar o intensivão de forma aí para garantir esse conhecimento aí e garantir que vocês tenham material de qualidade. Beleza, gente? Então vamos lá. Os principais pontos a serem analisados numa entrada de energia são... Então eu coloquei mais 4 pontos aqui interessantes para a gente analisar uma entrada de energia. A integridade, né, a isolação, aquecimento e dimensionamento de cabos. Toda a parte de cabeamento nós temos que analisar, desde a sua integridade, né, a sua isolação, o aquecimento dele e o dimensionamento, se ele está compatível com a proteção, certo? As medições das grandezas elétricas, né? A gente vai falar muito aí no decorrer desse aulão, do intensivão, melhor dizendo. Então, é interessante a gente fazer uma medição das grandezas elétricas, tá? As condições das proteções, barramentos e conexões, ok? Então isso é muito importante a gente verificar também essas condições. Como também é interessante a gente ver as condições físicas da entrada de energia, né? Se ela está oxidada, se está com umidade, se tem proteção mecânica, se ela está exposta ao tempo, enfim. Isso aí a gente vai ver vários exemplos aí, um detalhamento aí bacana, ok? Então vamos prosseguir aqui. Opa, prosseguindo, isso aí. Bom, gente, as principais anomalias. Eu coloquei aqui, gente, várias fotos aí que vocês vão ver daqui a pouco, né? Mas eu consigo destacar algumas não conformidades, né? A gente deve sempre se atentar e nunca omitir, gente. Nunca omitir. Vocês vão pegar, infelizmente, vão pegar muito cliente que eles vão querer que você passe um pano, que você faça uma vista grossa para alguma não conformidade, para ele não receber nenhuma canetada de Ministério do Trabalho, de fiscalização, de auditoria. Então é melhor você perder o cliente do que você perder o CREA, certo? O barato sai caro. Então aquele jeitinho de você burlar, de você falar, não, beleza, eu vou tirar isso do relatório. Não faz isso, não cola, não é legal, tá? É melhor você perder o cliente do que perder o CREA, tá? Então beleza, gente. É importante a gente atentar a todas as não conformidades, tá? Porque depois pode ter algum problema e a gente ser responsabilizado e penalizado, ok? É muito importante a gente executar medição de corrente elétrica para analisar sobrecargas na entrada de energia, como também as tensões de entrada, pois tem muitas oscilações, né? É muito comum ter oscilação, né? E também verificar a questão de frequência e as outras grandezas que um analisador de energia ou um watímetro ou até mesmo um amperímetro pode registrar. Isso a gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos de aparelho que a gente vai usar, tá? Então eu separei, galera, alguns itens aí, alguns subitens, né, que pode ocorrer devido às anomalias, ok? Possíveis conexões e oxidação dos componentes metálicos, falta ou má isolação de cabos, aquecimento de conexões e componentes, desbalanceamento de fases, necessidade de troca de disjuntores e chaves. Essa foto aí, galera, eu fiz uma inspeção há muito tempo e eu lembrei dela esses dias, né? Onde vocês estão vendo, não sei se vocês vão ter que aumentar a tela aí, deixar em tela geral.
temos 3 barramentos aí, né, com uma proteção dupla através de chave seccionadora. E vocês estão vendo que os barramentos estão com a quantidade diferente aí de cabos alimentando aí para outras cargas. Então tá desbalanceado esse sistema aí da entrada de energia. Então a pessoa que fez, ela no meio do caminho aí, eu não sei o que aconteceu, enfim, que a gente chegou lá e verificou foi isso. Já de cara já deu para ver um desbalanceamento. Isso, infelizmente, a gente encontra muitas vezes pelo caminho, tá? Então vamos prosseguir aqui nossas não conformidades, tá? Então aqui, galera, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui que hoje tá que tá. Então, pessoal, nossas principais aqui, ó, coloquei algumas não conformidades aqui que a gente já encontrou pelo meio do caminho, tá? Então a primeira, eu coloquei aquela foto ali, ó, na primeira, indício de falta de manutenção, que tem uma caixa metálica, ali é de uma caixa de agrupamento, né, de edificação coletiva. Eu já coloquei aquela foto ali de propósito, a primeira, porque quando a gente vê uma situação assim, ó, vê um vidro quebrado, né, ou um lacre rompido também, a gente já percebe de cara, instantaneamente, que não tem manutenção, que nunca houve ou faz muito tempo que teve manutenção. Essa caixa aí, essa entrada de energia ou esse centro de medição. Então, gente, é muito rápido a percepção quando a gente vê esse tipo de anomalia. Ah, um vidro quebrado, um lacre rompido, etc. Essas coisas que você não precisa nem abrir a tampa para saber que não tem manutenção, ok? Então vamos ver mais uma. A segunda foi que eu comentei no slide anterior, que é o desbalanceamento de fases. Quando um sistema ele é acabado de ser entregue, né? Feito comissionamento, entregue, uma edificação, um galpão, enfim, uma instalação, né? Ela está toda balanceadinha, né? Toda dimensionada. Só que com o passar dos anos, vai passando muitos funcionários, setor de manutenção ou zelador de prédio, enfim, muitos profissionais vão passando pela instalação do seu empreendimento e aí vai acontecendo o quê? As adaptações técnicas, né? Ou melhor dizendo, as gambiarras. Então nessa foto dá para ver a fase ABC, a fase do meio AB, praticamente ela só tem um cabo de alimentação, né, que vai para uma carga. Então está desbalanceando totalmente as cargas, né? Você tem muita carga da fase A e na fase C. Agora na fase do meio não tem nenhuma. Então isso gera um problema na sua rede elétrica, na sua rede interna, na alimentação de circuitos, alimentação de máquinas e pode ocasionar um problema grave aí futuramente. Sem contar que você pode sobreaquecer em determinados períodos alguns dos barramentos, ok? A terceira foto, galera, é uma falta de manutenção preventiva, né, em disjuntores, conectores. Tá vendo que tem um cabo vermelho na terceira foto? Esse cabo vermelho, galera, ele é um cabo rígido, né? E ele já está muito deteriorado. E eu acredito que ele sofreu um aquecimento e ficou deformado. Vocês estão vendo aí que ele ficou totalmente deformado e praticamente não está nem conectado ali no borne. Isso daí também dá um problema muito sério. Beleza, gente? Uma das coisas que a gente vê só de relance, assim, a gente não precisa nem procurar muito, tá? A terceira é equipamento obsoleto. Tá vendo esses fusíveis? A terceira não, perdão, gente. A quarta, a primeira de baixo, tá? Vocês estão vendo? É uma caixa aí com, a gente chama aqui, né, na cidade, caixa de proteção, né? Geralmente
ela protege aí máquinas, né, em pequenos galpões aí. E ela tava com uma chave que não dá nem para ver direito qual que é. É uma chave seccionadora que tá sem tampa, uma chave faca, não sei o que ele fez ali. Sei que os fusíveis estão totalmente deteriorados, obsoletos, não funciona. Aliás, tem alguns cabos que estão até desconectados dele. Então não tem proteção nenhuma esse tipo de caixa. E a gente acha muito em ambiente industrial esse material, essas caixas aí de proteção. E realmente não, os fusíveis já não fazem mais nenhum tipo de proteção, tá? E a, a quinta foto eu coloquei, eu separei algumas clássicas aí que a gente encontra pelo meio do caminho aí, pela nossa vivência aí do trecho, tá? Então a quinta foto é um cabo com derivação inadequada com sinais de fogo. Vocês estão vendo aí um cabo aí com isolação escura, preta, né? E chega a estar esbranquiçado, tá muito branca. E teve o sinal de chamuscamento, aí sinal que superaqueceu e pegou fogo nessa emenda, né? Possivelmente a carga que foi instalada à parte, ela tem uma carga que deu um pico aí de corrente durante algum período e sobreaqueceu e pegou fogo. E aí a isolação ficou toda chamuscada, né? E aqueceu muito, né? Poderia ter dado um problema gravíssimo, né? Um acidente sério nessa edificação. Então a gente tirou uma foto e foi um dos laudos aí que a gente condenou 100% a instalação. Um prédio de luxo numa região nobre, né? Da capital aí, e de São Paulo. E esse prédio aí a gente condenou, né? E a gente até usou ele como case. A gente alertou o pessoal e achou melhor aí a gente interditar essa parte aí da instalação, porque estava muito ruim. Opa, vamos lá, continuando. Então, gente, vamos falar agora sobre a última imagem, a sexta. Vocês estão olhando ali, três cabos, né? E um barramento conectado com um terminal. Vocês estão prestando bem atenção nesses três cabos, né? Principalmente no primeiro, né? Depois o segundo, consequentemente, eles estão com uma grande falta de isolação, né? Então ali dá fuga de corrente. Então é muito importante a gente verificar isso daí, porque esse fato gera um gasto aí de energia a mais devido à falta de isolação e a consequentemente fuga de corrente, ok? Sem contar que não é legal porque não está com as terminações corretas e também pode gerar pontos aí de fagulhas aí de centelhamentos dependendo do tamanho da carga instalada. Então é interessante a gente fazer uma instalação com conectores apropriados e fazer uma isolação correta, ok? Então aqui, galera, foi algumas, lógico que a gente tem inúmeras, tem centenas de milhares de fotos. Eu coloquei algumas só para vocês verem aí que a gente tem muito ponto aí a desejar, tá bom? Nas entradas de energia. E aí, galera, metodologia de análise, né? Então, assim, pessoal, vocês têm que ter em mente o seguinte parâmetro. Quanto mais informações, né, a gente obtém nas medições, melhor vai ser o diagnóstico da instalação, né? E melhor será a qualidade do laudo, né? Então, quanto mais informações, melhor o laudo, né? E melhor o seu diagnóstico, tá? Então, eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar para vocês, né? Sobre complexidade, tipos de aparelho, né? E as medições realizadas e o objetivo, né?
Porque não é toda instalação que a gente vai precisar utilizar um analisador de grandeza ou mesmo até um watímetro, né? Então, por exemplo, tem instalações que são tão pequenas, mas importantes, que a gente acaba utilizando um watímetro, um alicate amperímetro. Por exemplo, eu já fiz inspeções em floriculturas. Eu cheguei lá, o fiscal do Ministério do Trabalho, ele deu uma canetada no dono da floricultura e ele falou que queria o prontuário da NR10. E aí ele abordou e falou, ó, a sua empresa não tem o prontuário da NR10 e eu exijo. Então, naturalmente o fiscal, ele não entende muito de NR10, ele não sabe que somente cargas acima de 75 kW, eles são obrigatórios a ter o prontuário da NR10, certo? E quando eu cheguei lá, eu juro para vocês, tinha um quadro elétrico, tinha mais ou menos uma meia dúzia de luminárias e uns 4 pontos de tomada. Era uma floricultura assim simples, né? De bairro de cidade, assim, cidade pequena. Então, você não tinha, acredito que não tinha nem 5 kW a floricultura. Então, o que a gente fez? Nós fizemos um relatório, um laudo, fizemos uma medição de corrente elétrica e verificamos que não tem como ter 75 kW, não tinha 10% do que precisava ter para ter um prontuário da NR10. E aí a gente constatou que não havia necessidade de ter o prontuário e com apenas um simples amperímetro a gente conseguiu fazer o laudo, a inspeção. Então eu consigo utilizar o alicate amperímetro, já que eu posso estar começando minha empresa, eu não tenho dinheiro para comprar um analisador ou um watímetro, eu compro um primeiro instrumento, um mais barato, mas assim, com a qualidade boa, lógico. Então, galera, eu fiz aqui uma tabela, né, de complexidade, né? Com complexidade baixa, média e alta, né? E aí, eu coloquei alguns parâmetros para fazer essa tabela. Coloquei um orçamento baixo, um orçamento médio e um orçamento alto. E aí coloquei para orçamentos baixos, né? Exemplos, pequenos comércios, lojas, restaurantes, lógico, restaurante de pequeno porte, né? Então eu utilizo um alicate amperímetro para esse tipo de comércio. Lembrando, pessoal, que dependendo do escopo de serviço, você pode sim utilizar um analisador de grandezas, né? Mas como é um orçamento pequeno, baixo, não tem necessidade de você utilizar um analisador. Você tem que colocar a relação custo-benefício, tá? E aí, as principais medições, você faz uma medição aí de corrente elétrica, das fases, a tensão de entrada e mais algumas, mas as principais são essas duas, tá? E o objetivo é atendimento à fiscalização e a própria manutenção geral, né? Já para orçamentos de porte médio, né? Eu acredito que você pode utilizar em concessionárias de veículos, supermercados, indústrias de médio porte, né? Você pode utilizar tanto o alicate watímetro como o analisador. E aí você já, como é um orçamento de médio porte, aí você já precisa ter mais grandezas analisadas, como as potências ativa, reativa e aparente, né? Como também tensões, frequência, fator de potência e mais alguns parâmetros aí que são interessantes a gente colocar, tá? Objetivos também desses tipos de laudo é auditorias, tanto internas quanto externas, fiscalização e manutenção, ok? E vamos falar um pouco agora sobre orçamentos de alta complexidade, ok? A gente pode utilizar esses tipos de instrumentos aí, mais precisamente o analisador de energia, para indústria, hospitais, refinarias, sempre objetivando aí instalações de grande complexidade, ok? E quais são as grandezas que a gente vai analisar? A gente vai analisar todas as grandezas.
em especial as harmônicas e os distúrbios, né, da rede e principalmente o consumo, né, com o objetivo de eficiência energética, consumo e auditorias. Vocês podem vender, galera, até para condomínios, né, para saber qual é o horário de maior pico de consumo, né, de energia nos condomínios, como também nas indústrias. Eu já vi caso aí que a gente conseguiu detectar que o consumo numa indústria estava sendo muito alto, só que a produtividade estava sendo baixa. Consumia-se, né? A indústria estava consumindo muita energia, mas não gerava uma produtividade, né? Um lucro grande, né? No período noturno. Então a gente destacou isso através do analisador. Então, pessoal, a gente conseguiu descobrir através do analisador que aquela empresa, ela estava tendo um turno, praticamente estava gastando dinheiro, achando que estava produzindo mais, e depois disso aí, a empresa ela fechou o turno. Ela só ficou com o turno da manhã e o turno da tarde. E o turno da noite, ela resolveu que não iria mais ter o turno da noite porque estava consumindo muita energia, porém a produtividade estava baixa. E aí, através das auditorias internas, viu que realmente faltava mais produção, a galera não estava tão empenhada, né, na produtividade e resolveu que não teria mais o turno da noite. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. Opa! Vou explicar para vocês, gente, uma coisa bacana aqui, que são as diferenças Deixa eu sair daqui, ó. Opa, vou pular uma casa, pular duas. Beleza? Vamos lá. Vou explicar o princípio de funcionamento, né, de cada um dos três aparelhos aí. Lógico, a gente tem outros, tem fasímetro, tem sequenciador de fases, tem vários outros instrumentos, mas esses daqui eu acho que são os melhores para você fazer uma inspeção, tá ok? Dependendo do caso, se você tiver num startup, no comissionamento de uma subestação ou de uma startup de um CCM, de uma refinaria, você vai ter que ter vários instrumentos, você vai ter megômetro, você vai ter TTR, você vai ter microímetro, você vai ter milhomímetro, você vai ter um monte de equipamento que vai ser necessário para o comissionamento. Mas como aqui a gente está tratando do RTI, o Relatório Técnico das Instalações, voltado a edificações prediais, ao comércio e à indústria, então, indústrias de pequeno e médio porte, sem cabine primária, então a gente vai destacar esses três instrumentos, tá? O mais comum, né, o mais famoso aí que vocês têm, né, de utilização até em casa, né, residencial, é o alicate amperímetro, que a principal função dele é medir tensão, corrente, continuidade, resistência, né? E o princípio de funcionamento, né, ele tem uma garra tipo pinça, né, e você aplica ela sobre o cabo para verificar a tensão. Perdão, gente, para verificar a corrente elétrica. Desculpa, gente, é o horário aqui que a gente já gravou muito hoje. A gente fica com a cabeça já cheia de coisa e de vez em quando dá um tilt aí, o tico e teco dá uma falhada. Mil perdões. Então a gente verifica a corrente, tá, pessoal? E aí a gente vai pular agora, para o alicate vatímetro. O alicate vatímetro, pessoal, é um instrumento muito bom que ele faz a medição de várias grandezas, né? Muito mais grandezas do que o alicate amperímetro, né? Ele tem as garras, né? A garrinha tipo jacaré, né? Que você coloca nas fases e você também tem a pinça, né? De corrente elétrica. E aí você vai determinando, você configura no próprio aparelho, né, os parâmetros aí que você quer medir, todos os tipos de potência, o fator de potência, cosseno φ e tudo mais. Porém, ele não vai ter, pelo menos eu sei,
que a maioria não tem, né, a parte de distúrbios, de oscilações. E o ruim dele é que você não pode deixar a semana toda carregando ele, deixar ele armazenando, registrando as informações como um analisador. Por quê? Você vai ter que, para você medir todas as fases, você vai ter que tirar ele manualmente, né, com a sua mão e trocar a garrinha pinça de fase. E aí você não tem como registrar, você só vai conseguir registrar todas se você ficar um período inteiro junto com o aparelho. Isso não é interessante, né? Você não tem como passar o dia todo, né, ou dias com o aparelho e toda hora mudando a sequência de fases, tá? E o melhor de todos, esse daqui, é o analisador de grandezas. O terceiro aqui que vocês estão olhando aqui em cima, beleza? O analisador, pessoal, quando eu utilizei a primeira vez, eu fiquei apaixonado por ele. Falei para minha esposa, falei, eu preciso de um desse, desculpa, a gente precisa dar um tempo, porque eu quero ficar com o analisador. Brincadeira. Então o analisador, ele é um instrumento que você pode deixar ele registrando, dependendo aí da configuração dele, você pode registrar dias, até meses, né? As grandezas elétricas. Então você deixa ele numa segunda-feira, normalmente a gente deixa 7 dias na instalação do cliente. Você deixa numa segunda, você pega na outra segunda, e aí ele registra todos os picos de tensão, de corrente, fator de potência, frequência, cosseno φ, os distúrbios, as oscilações harmônicas, THDs, e ele gera gráficos. Então é uma ferramenta super potente que você pode saber como está o consumo do seu empreendimento, do seu condomínio, para saber se há folga suficiente para instalação de ar-condicionado nos apartamentos. Como a maioria dos condomínios não tem essa folga, né? As construtoras estão deixando cada dia mais enxutas as instalações. Muita gente quer instalar aparelho de ar e não sabe se pode ou não pode, né? Então, pessoal, é uma das maneiras aí de utilizar. Então, você configura ele e ele, desse jeito que você está vendo aí na telinha, você tem as pinças, né? As garras aí os anéis de corrente elétrica e as garrinhas jacaré de tensão, e tem um ponto comum aí de neutro, né? E você instala e deixa ele lá, e quando você retirar, você já joga tudo para o software e ele te dá gráficos, você mostra para o seu cliente fica babando. Isso aí é impressionante, a qualidade do relatório que você deixa, tá? Então, esses são os nossos instrumentos que eu queria passar para vocês, pessoal, que a gente utiliza numa boa inspeção, tá? Aqui, galera, é um modelo de checklist, né, para inspeção de entrada de energia. Esse modelo está disponível no nosso curso de inspeções e laudos, tá? Como o modelo de checklist para painéis elétricos, modelo de checklist para infraestrutura e para EPIs, EPCs e ferramental. Todas as planilhas vão estar disponíveis lá no curso de inspeções e laudos. Beleza, gente? Vamos passar aqui então, falar um pouquinho de quadro elétrico, tá, pessoal? Então nós temos aqui 5 pontos, né, 5 vertentes para a gente analisar um quadro elétrico, tá, galera? Eu vou falar um pouquinho aí para vocês, que é a enfiação, né, a integridade dos cabos, assim como a entrada de energia, né, e possíveis aquecimentos. A gente tem também o princípio, né, analítico, que são os curtos-circuitos, desbalanceamento de fases, sobrecargas, né, as proteções, fusíveis, chaves seccionadoras, disjuntores, nós vamos ver todas essas anomalias. Os físicos, que é a corrente, as corrosões, né, ou oxidações, umidades, a organização de cabeamento, proteção, limpeza, né, todos esses arranjos físicos. E o documental também, são os diagramas unifilares, sinalização de advertência, identificação de circuitos, ok, gente? Então vamos lá. As principais anomalias, galera, são
Primeiro lugar, quando você olha num quadro elétrico, verifica se tem o diagrama unifilar. A maioria não tem, pessoal. De 100%, 80% das fábricas aí, dos locais que a gente inspeciona, não tem, né? Infelizmente não tem, tá? Aí a gente tem também oxidação interna, né? Próxima dos barramentos, ou nos barramentos, desbalanceamento de fases. Dá uma olhada, galera. Aqui na terceira foto, vocês estão vendo que... Bem aqui, ó. Deixa eu encostar aqui, ó. Aqui nessa parte aqui de cima, vocês estão vendo 3 fases, A, B, C. Agora, olha aqui para baixo, tem A e C. A fase do meio foi cortada, só tá seccionada. Tá entrando, mas não tá saindo nada. Então, a gente vê isso aí constantemente em instalações bem precárias, né? A quarta foto é um animal morto, acho que é um ratinho, que fechou um curto aí no corpo do dispositivo e acabou sendo aí torrado aí, e acabou dando um curto aí na instalação, né? Geralmente instalações rurais, né? Locais aí de muita mata, a gente encontra aí, já encontrou de cobras, né? Serpentes aí dentro de canaleta torrada, né? Encostou no barramento aí, morreu. Lagartixa, aranha, vários bichinhos aí, vários animais peçonhentos que a gente encontra aí, que fecha curto em barramento e fica torrado lá. E aí quando a gente vai com todo o aparato para fazer manutenção, foi isso que aconteceu, né? Um animal entrou no painel e acabou acontecendo isso, né? A primeira foto de baixo, galera, eu destaquei ali com um ponto, com um círculo amarelo, é um sinal de fogo, né? Através de um curto-circuito. Então tem um sinal grande aí de chamuscamento. Esse quadro elétrico aí, se eu não me engano, era numa área de um clube, não lembro, acho que era. E teve um princípio de incêndio aí que deu um chamuscamento aí e ficou muito tempo aí. Eu voltei lá, estava do mesmo jeito, o cliente não mexeu em nada, não pediu para a gente fazer manutenção. E a outra foto a seguir, né? A do meio, sinais de fogo e de curto-circuito, também sinal de fogo devido a curto-circuito, um grande sinal de chamuscamento aí. O cliente também não arrumou, né? Pediu isso aí, demorou muito tempo para arrumar. E aí eu queria até passar para vocês aí que quando acontecem essas coisas é interessante vasculhar não só o quadro elétrico, mas a origem da causa. Às vezes tem alguma instalação obscura aí no meio, uma emenda de cabo alimentando instalações aí terceiras de forma aí danosa, certo, pessoal? Tem muita instalação aí, furto de energia, que o pessoal acaba instalando máquinas aí de solda, vários tipos de máquina que eu já vi, para não pagar energia, puxa de um quadro, de uma pessoa, de outra, e acaba acontecendo isso, tá? E a última foto, galera, é uma total desorganização de cabos, um emaranhado. Então, tem cliente aí que chega e pede, pra gente, eu quero fazer uma revisão na minha instalação. Aí você olha para isso daí, você chega e coça a cabeça. Você pergunta, por onde eu vou começar? Então você fica perdidaço, perdidinho, porque não tem documentação, não tem manual de fornecedor, às vezes é um quadro de comando, às vezes é um inversor, é um quadro de alimentação, então você fica meio perdido, não sabe qual que é a lógica, né? A filosofia de funcionamento desse painel, então fica bem complicado, né? Então é um dos desafios que a gente encontra no meio do caminho. Vamos lá. Então, metodologia de análise, galera. Então eu separei alguns itens aí para a gente verificar o que tem que fazer aí para inspecionar um quadro elétrico, né?
verificar o aquecimento de cabos através de análise de termografia, verificar o dimensionamento entre cabos e disjuntores, analisar o balanceamento das fases através de medição de corrente elétrica em cada fase. E detalhe, pessoal, tem que ser em plena carga. Não adianta você fazer com a indústria, o galpão, o empreendimento aí com funcionamento a baixa carga ou sem ninguém, porque aí você não vai detectar anomalia nenhuma. Então tem que estar tudo funcionando de preferência para ter uma maior assertividade, ok? Integridade de proteções e os seccionamentos, disjuntores, fusíveis e seccionadoras, tá? Verificação da instalação dos unifilares, identificação de circuitos, sinalização de advertência, condições físicas, umidade, corrosão, segurança, né? Segurança eu falo é o quê? É o quadro ter uma porta, né? Ter algum dispositivo aí de lacre ou de travamento, né? Para ninguém ficar abrindo a todo momento, né? Ninguém não autorizado, certo? E aterramentos também, aterramento dos circuitos, aterramento de proteção da carcaça. E analisar também corrente no neutro, porque se estiver passando corrente no neutro, possivelmente é um desequilíbrio nas tensões. Certo, galera? Então, vamos agora. Aqui é o outro checklist, galera, que eu falei para vocês que vem no curso, né? Então, ele tem todas as tabelas aqui, ó, todos os itens de corrosão, instalação de DPS, DR, identificação de circuitos, existência de diagrama unifilar, né? E aí vocês vão ticando, conforme, não aplica, aprovado parcial ou não verificado, né? E ao lado tem as observações, né? Você vai marcando com X, tira foto também, que é bacana, tá? Novamente eu falo, isso daí tá todo no material que a gente está produzindo. Falar aqui rapidinho, galera, sobre infraestrutura elétrica, tá? Então, pessoal, a infraelétrica, né, ela tem como finalidade fazer a distribuição, né, segura, né, e alimentação e o consumo da instalação elétrica, né, o consumo elétrico do empreendimento. Então, normalmente a gente vê o quê? Os cabos alimentadores aí que percorrem toda a infra, caixa de passagem, os tipos de tomada 2P mais T ou tomadas tipo stack. Por exemplo, eu comentei com vocês na aula passada, no dia 1, eu falei sobre cozinhas industriais, que o pessoal acaba instalando tomada ou então às vezes coloca uma chapeira aí, um equipamento sem plug. E aí toma um choque porque a área molhada, eu já vi muita cozinheira voando aí, tomando tranco. E tem que ser utilizada uma tomada específica para a área molhada, né? E aí também a gente verifica os leitos, calhas, perfilados, eletrodutos, equipamentos também, bombas, motores e os seus acionamentos. E também, pessoal, não coloquei aí, mas é importante frisar, área EX, área com atmosfera explosiva. Quando vocês fizerem a inspeção, tem que verificar também se os equipamentos estão de acordo aí com as normas e, se possível, verificar, né, o certificado de qualidade deles, tá ok? Principais anomalias, né? É uma isolação de cabos aí, vocês estão vendo na primeira foto que é uma bomba, né, um motor, e circuitos sem proteção também. A gente verifica que tem uma caixa ali de proteção, mas não tem fusível, não tem disjuntor, não tem proteção, né? Caixa sem proteção, né? E na terceira foto, eu tô falando rapidinho, pessoal, porque daqui a pouco acaba o vídeo aí e não queria acabar no meio do caminho, mas vamos seguindo aqui que tá de boa, tá tranquilo, galera. Terceira foto é sobre aterramento de carcaça que tá rompido. A gente encontrou esse daí, achou interessante bater uma foto. E um quarto aqui, deixa eu sair do caminho aqui, é uma prumada aqui, galera. Vocês estão olhando aí, ó. Vocês estão olhando, ó. Vou encostar aqui, ó. Opa! Essa prumada, galera, ela
ela estava com um cabo aí com uma fissura e estava dando fuga de corrente. Imagina, a gente rodou aí um prédio de 24 andares e abriu todas as prumadas. Então, assim, o máximo que a gente conseguiu ver foi alguns pavimentos que tinha cabos nessa situação, com, com fissuras, né, na sua isolação, na sua proteção, né, e a gente identificou e aí prontamente a gente já fez a isolação correta, tá? Então, isso aí, muita edificação acontece. Aí as fotos aqui de baixo, pessoal, eletrocalha sem tampa, desprotegendo os cabos. Aí vocês vão me perguntar, vão falar, pô Ricardo, mas isso é excesso de zelo, isso aí, se dá não conformidade para isso? Eu dou, porque essa área, principalmente, né, eu dei uma não conformidade aí, porque é uma área que tem um aquecimento, né, e queda de material grande. Vocês estão vendo que está subindo a eletrocalha? E tem uma área aí perto que não deu para focar, que de vez em quando tem algumas máquinas aí que fazem cair caixas, né? Uma fábrica de papelão, se eu não me engano, que ficam caindo as caixas. E aí, se a máquina tiver um problema, pode cair uma caixa aí, pode danificar a eletrocalha, o cabo. E essa área era bem quente aí, é uma área que tinha uma exposição ao calor grande. Então, eu achei mais prudente fazer uma não conformidade, tá? E na penúltima foto, a gente vê aí indício de curto-circuito, uma isolação muito mal feita, né? E a última foto agora, vou falar para vocês, tem um cabo aqui totalmente desgastado. Eu não estou nem falando da isolação dele ali embaixo, que dá para ver que tem uns 2 centímetros ali que está faltando uma isolação. Mas é que ele está totalmente deteriorado. Fazia muito tempo que eu não via um cabo assim deteriorado. Aí eu achei interessante passar para vocês. Beleza, gente? Metodologia de análise, né, pessoal? É verificar tudo isso aí que a gente apontou, né? Fazer também um teste aí, caso esteja no escopo de vocês, fazer um relatório de luminosidade, né, com luxímetro, né? Principalmente aí, empresas de segurança do trabalho exigem. Verificar identificação de tensão nas tomadas, se as tomadas têm o novo padrão brasileiro de tomadas, aterramento de carcaças metálicas e existência de iluminação de emergência. Beleza, galera? Aqui é mais um checklist, né? Como eu estou frisando, né? Esse material vai estar todo no curso, né? Disponível. E elaboração de laudo. Elaboração de laudo, galera, vai ficar para amanhã. Então vocês sentem só a qualidade aqui, pessoal, da elaboração de laudos. Isso aqui, eu vou deixar um gostinho aqui, ó, para vocês. Os tipos de checklist, recomendações. Isso aqui, galera, vai ser um gostinho para amanhã, viu, pessoal? Não percam, beleza? Vai ser muito bacana a parte de elaboração de laudos. Para encerrar, galera, falar um pouco de documentação, né? Um pouco de documentação. É importante a gente analisar os projetos, né? Muitas empresas, condomínios, comércio, indústria, elas não mantêm ou não têm acesso ao projeto que a construtora fez, e aí a gente fica vendido em algumas situações, né? Então a gente tem que mastigar, achar diagrama unifilar, até para fazer os testes de continuidade, para achar os circuitos, para poder identificar. Então é muito importante a gente procurar com o cliente, ver se ele tem os projetos, porque já adianta meio caminho do nosso trabalho. Como também a parte, quando vocês fazem o prontuário da NR10, ou mesmo antes, é interessante conversar com o cliente, perguntar se todos os eletricistas são registrados como eletricistas, porque se não, se é registrado como ajudante, é desvio de função. Então isso a gente aborda mais no prontuário da NR10, no PI, né? Prontuário das instalações elétricas.
verificação de documentação dos painéis elétricos, ou seja, os diagramas unifilares, diagramas de comando, diagrama geral da instalação, como também identificação de circuitos, como também as sinalizações de advertência, tá, galera? E aí a gente tem outros documentos em paralelos, como os testes de isolação das ferramentas, teste de isolação, né, do ferramental, de teste de isolação também de máquinas. É muito importante a gente ter todos esses testes. Geralmente o setor de qualidade, ele tem arquivado todos os testes, tá, pessoal? Todos os testes aí de isolação. Tem que ter aí e procurar para você até montar um laudo aí mais recheado aí de informações. Beleza, gente? E por fim, pessoal, falar mais um recadinho aí para vocês. Quando vocês tiverem dúvidas aí sobre o conteúdo que a gente passou hoje, depois da aula aí, depois dos minutinhos aí que a gente sucede esse treinamento, a gente vai lá no Instagram, vai colocar uma caixinha de perguntas e respostas, tá? Eu vou verificar se dá para fazer uma live lá de perguntas e respostas. Senão a gente faz uma caixinha de perguntas e respostas. Nossa, que redundante, né? E a gente vai para o terceiro dia amanhã. Vamos falar sobre elaboração de laudos. Espero que vocês tenham gostado. Siga o nosso canal, siga nossas páginas, curta. Comenta aí, galera, o que vocês acharam desse material. E avisa teus amigos aí que estamos com muita novidade, que logo, logo o curso vai estar 100% disponível. Acho que daqui a pouco já vai estar, agora estou olhando o horário. Vai estar, acho que provavelmente já esteja liberado aí. Tá, pessoal? Um grande abraço e esperamos aí vocês amanhã para o terceiro e último dia aí do nosso intensivão de laudos e inspeções. Abraço!